Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost. Paz de Jesus, bem-vindos ao canal da Graça. Eu sou o pastor Luiz Alberto Sanches e a nossa palavra de carinho a todos vocês. Hoje nós vamos conversar tendo como base a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, o capítulo 1. É um capítulo muito rico, muito interessante, são 10 versículos e eu quero lembrar e resgatar nesse momento o fato de que a igreja em Tessalônica, ela é fruto do trabalho missionário do apóstolo São Paulo na sua segunda viagem missionária. Paulo então passou por Filipos e depois ele chega à cidade de Tessalônica. Paulo era um homem apaixonado pelo Senhor, um plantador de igrejas, e aqui na carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no verso 7, ele está elogiando a igreja em Tessalônica. E o texto diz: dessa forma, tende-vos tornado modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Veja que palavra! Paulo diz que aqueles irmãos, aquela igreja, se transformou numa igreja referencial, uma igreja modelo, firmada no Evangelho da Graça, uma igreja que era um exemplo positivo para uma vasta região, uma igreja formada de pessoas tementes e fiéis ao Senhor. E a gente vai lendo o capítulo e nós vamos encontrando aqui várias virtudes que fizeram da igreja em Tessalônica uma igreja modelo. Virtudes que ornamentavam a vida daquela igreja, uma comunidade que fez uma diferença tremenda no seu tempo, na sua geração, impactando outras igrejas ali naquela região da Macedônia, da Acaia, aquela região ampla que pertencia ao Império Romano, a região da Grécia. Então vejamos assim rapidamente algumas virtudes que adornavam aquela igreja, que foi enaltecida pelo apóstolo como sendo uma igreja modelo. Se nós olharmos para o verso 3, nós vamos observar que no contexto Paulo está em oração e ele dá graças a Deus porque a igreja em Tessalônica tinha uma fé operosa. Em outras palavras, aqueles irmãos tinham uma fé atuante. E Paulo estava dando graças ao Senhor pela fé viva dos irmãos ali em Tessalônica. Isso é muito importante. Se nós observarmos o que foi dito pelo apóstolo Tiago, ele afirmou que a fé sem obras está morta. E isso é importante quando nós pensamos em colocarmos a fé em ação. Como fez aquela mulher mencionada no Evangelho de Marcos, aquela mulher que tinha um fluxo de sangue, há 12 anos ela vinha padecendo, aquela mulher que ouviu falar a respeito de Jesus, a fama de Jesus corria célebre, e aquela mulher então ouviu falar de Jesus, e ela então foi até onde Jesus estava, tocou nas vestes de Jesus e ela foi curada. Veja você que ela não ficou em casa, de braços cruzados, se lamentando, mas ela colocou a fé em ação e ela tomou uma atitude. Ela rompeu um espaço entre a multidão e foi buscar a sua bênção. E Jesus então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre desse mal. Está registrado em Marcos, no capítulo 5, o verso 34. Então, meus queridos, uma igreja modelo é assim, gente de fé atuante, e não apenas pessoas de fé contemplativa. Em outras palavras, é gente que se reúne para orar, para adorar, para recarregar as baterias espirituais, para aprender da palavra e depois sai para servir,
para socorrer os necessitados, para levar a mensagem da graça de Deus, para testemunhar sobre o Senhor, o Deus de milagres, que é sempre gracioso para conosco. Mas no verso 3, nós encontramos uma outra virtude, também assim presente naquela igreja modelo, a igreja plantada na cidade de Tessalônica. Paulo está orando, ele dá graças pela fé operosa dos irmãos, mas também pela abnegação do amor. Eles ali tinham um amor abnegado, em outras palavras, um amor prestativo. Era um povo pronto a ajudar quem precisava de atenção, de colo, de carinho, de socorro, de oração. Assim é uma igreja modelo. É uma igreja onde as pessoas se movem em fé atuante e também em amor abnegado, amor prestativo. Lembrando que Deus é amor. Lembrando que Romanos capítulo 5, verso 5, diz que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi concedido. Então o amor, ele é o cimento de Deus que une a igreja na sua missão entre os homens. E como a humanidade está carente, necessitada de uma igreja cheia de fé, operante, operosa, e uma igreja cheia de amor abnegado, amor prestativo, né? Uma igreja assim faz a diferença nesse mundo que jaz no maligno. Mas Paulo vai além. Ele fala da fé atuante, ele fala do amor prestativo, e ainda no verso 3 ele fala da esperança daqueles irmãos, uma esperança bem firmada em Jesus. Então são três virtudes que fizeram daquela igreja uma igreja modelo. E eu penso que nesse tempo que estamos vivendo, nós precisamos resgatar tudo isso, porque em nossos dias há uma visão muito distorcida a respeito da igreja, uma visão assim muito distanciada a respeito da igreja, longe da Bíblia. Quando nós pensamos às vezes hoje em igreja, né, via de regra, as pessoas pensam em igreja que tem um templo majestoso, um templo magnífico, bonito, bem localizado, com bancos confortáveis, poltronas individuais, ambiente climatizado, multimídia de ponta, orçamento, volumoso, pessoas importantes, doutores, empresários, cheia de gente influente na cidade. Agora preste atenção, uma igreja modelo, ela pode ter tudo isso, sim, pode ter tudo isso, maravilha. E também ser uma igreja cheia da graça, cheia do Espírito Santo, agência de salvação entre os homens, ser um vaso de bênçãos nas mãos de Deus. Mas ela pode também ter tudo isso, uma baita estrutura, pessoas muito ilustres, um orçamento grande, um templo monumental e ser apenas um monumento, sem ser um povo em movimento, cheio do temor, cheio do poder de Deus. Então nós precisamos entender bem isso. E nós precisamos sempre recordar que o templo, o espaço cultico, as suas dependências, é apenas o prédio. É o prédio, é o edifício que abriga a igreja que somos nós, o povo de Deus. Mas eu quero finalizar destacando mais algumas virtudes que fizeram da igreja em Tessalônica uma igreja modelo, um desafio para nós no século 21. No verso 5 está dito que eles conheciam o poder do Espírito Santo. Paulo fala, olha, o nosso evangelho não chegou até vós somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo. Gente, sem o Espírito Santo a igreja não avança. Sem o Espírito Santo a igreja não cumpre a sua missão. Nós podemos dizer que ela seria como um belo carro novo, bonito, bem estacionado, mas de tanque vazio,
sem combustível. Olha, sem o poder do Espírito, a igreja não anda. Ela não tem energia, ela não tem combustível para proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Mas há uma outra qualidade, uma outra virtude que está no verso 9. Paulo diz que eles se converteram dos ídolos para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Eles deixaram os ídolos e se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Aqui nós temos uma palavra tremenda. Aquela igreja modelo era formada de crentes de fato convertidos, transformados, ou seja, pessoas que tiveram uma mudança de vida. Eles deixaram os seus ídolos para servir o Deus vivo e verdadeiro. Em outras palavras, não era uma igreja feita de gente apenas religiosa, com o verniz da religião, gente que cumpre apenas um protocolo religioso semanal. Não, não. Eles de fato nasceram do alto. Eles experimentaram o maior de todos os milagres, que é o novo nascimento. E agora estavam felizes, vivendo a nova vida em Jesus e se transformando numa igreja modelo que impactou uma vasta região. Eu quero terminar exatamente com o verso 10, dizendo que uma igreja modelo é uma igreja que aguarda a segunda vinda de Jesus, vive na expectativa da volta de Jesus. Paulo, escrevendo, diz: esperando do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. Olha que coisa tremenda. Assim é uma igreja modelo. Ela sabe que Jesus vai voltar. E nós podemos dizer que os sinais dos tempos estão aí, diante dos nossos olhos. O cenário está sendo construído dia após dia. Então, meus queridos, vamos pedir a Deus que sejamos crentes parecidos com os irmãos de Tessalônica. Vamos ser, de fato e de verdade, a igreja de Deus. A igreja que vai caminhando, exalando o bom perfume de Cristo. Lembrando que Jesus é a nossa esperança. E nós vivemos hoje num mundo cheio de medo, sem esperança, tomado pelo pânico. Então vamos ser essa igreja que faz a diferença, começando na nossa cidade, você na sua cidade. Um pensador contemporâneo, ele pergunta em seu livro: qual é a igreja mais importante do mundo? E ele responde: é a igreja que Deus está edificando dentro de você. Então, até breve, e se você desejar, inscreva-se no canal da Graça, Luiz Alberto Sanches, e receba os nossos vídeos. Deus abençoe ricamente, abundantemente você e a sua família. Amazing grace, how sweet the sound that saved